bem-vindos a mais um Liga o Flow Podcast. Hoje a gente vai falar de saúde. Saúde e bem-estar. O que muda quando a gente coloca o paciente no centro das coisas? E também, num momento em que a gente tem tanta tecnologia nesse mundo tão digital, o que muda? O que a gente tem que fazer para ter mais empatia, para a gente colocar mais amor, mais acolhimento para esse paciente nesse mundo que está cada vez mais querendo distanciar a gente com tanta tecnologia? Então, hoje, para conversar sobre isso com a gente tem aqui a Marina Romero, que é Head Comercial de Saúde na Plussoft. A Plussoft é uma empresa de tecnologia de jornada de atendimento, certo, Marina? Certo. Estamos aqui também com a Cíntia Morim, que é gerente de experiência do paciente na C. Camargo Cancer Center, que é um centro referência no tratamento de câncer no Brasil. Então a gente está muito feliz com esse papo que a gente vai ter aqui hoje. É um assunto diferente, mas que eu tenho certeza que tem muita coisa legal para a gente falar. E é muito bom a gente falar de saúde e de experiências, que a gente precisa disso, né? A vida, a gente tem que cuidar da saúde, tem que olhar para a saúde, tem que saber o que está acontecendo aí também nesse cenário. É isso mesmo. E vale lembrar o nosso propósito, né? Nosso propósito é justamente trazer essas pessoas diferentes, que através da história de cada uma delas, possa inspirar vocês, para que vocês encontrem o seu máximo potencial, busquem esse potencial, porque buscar o máximo potencial é fazer com prazer, é fazer gostoso, e isso é estar em flow. Quando a gente faz e trabalha e vive, e o tempo passa e a gente não sente. Então, o nosso papel é inspirar vocês com essas histórias cada vez mais diferentes e mais inspiradoras. Além disso, queria pedir para vocês ativarem aí a notificação no sininho, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês passem a nos seguir, para que essa história possa ir para outras pessoas também que ainda não tiveram o prazer de nos conhecer. E todas as segundas a gente tem podcast no ar. Então, contamos com vocês. É isso aí. E mais uma vez a gente traz aqui duas mulheres para contar suas trajetórias. A gente adora ouvir trajetórias, porque todo mundo com certeza tem muita história legal para contar. Então a gente queria que vocês contassem um pouquinho, qualquer coisa que vocês queiram contar, de como que foi a trajetória de vocês, como que aconteceu, o que foi bom, o que não foi, e onde vocês estão agora. Eu já falei um pouquinho, mas agora é a vez de vocês. Posso começar então? Então, boa noite. Vamos começar pela Cíntia, então. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, começo dizendo que eu sou a mãe do Matias. Eu começo sempre falando sobre o meu maior momento e o melhor momento da vida, que é ser mãe. Então, agora na Semana das Mães, né? Então, achei importante trazer sempre esse meu melhor momento, né? Então, sou a Cíntia, mãe do Matias. Estou aí no mercado há um pouquinho mais de 20 anos. Tenho formação de base em hotelaria, hospitalidade. Então, trabalhei em grandes hotéis lá na minha juventude, quando eu comecei aos 16 anos. E aí eu fui me especializando e comecei a ver em algum momento que a hotelaria hospitalar estava crescendo aqui no Brasil. E aí eu comecei a investigar um pouco sobre esse mercado e cheguei num hospital, num grande hospital aqui de São Paulo, para começar uma jornada diferente que é na saúde. E aí eu comecei a fazer carreira na saúde, fiz algumas especializações com administração hospitalar, falando de processos e projetos de atendimento, falando em jornada do cliente. E nesse caminho, sempre trabalhando muito em projetos que melhorassem a experiência do paciente. Seja ele um atendimento, um processo simples, um fluxo de atendimento, mas sempre muito no cuidar. Então, acho que esse é um verbo que me traduz bastante. E ao longo dessa jornada, eu agora lidero, né, sou head de experiência do paciente no AC Camargo, tenho a honra de cuidar de comitês estratégicos da instituição, cuidar de dados, indicadores e levar a melhoria contínua e também essa humanização e acolhimento que a gente tanto tem como cultura enraizada lá no AC Camargo. E que é super importante, né? Principalmente no hospital que trata o câncer. Quando a gente fala de câncer, a gente fala de dor, de incerteza, de muita vulnerabilidade. Então, a gente olhar o paciente, né, a pessoa como um ser humano, para além da doença. Então, hoje a gente tem isso muito como um propósito de honrar a vida, para além das fronteiras, a gente olhar para o ser humano, poder cuidar dele e da família. Porque o câncer é uma doença da comunidade, não é só da pessoa que está vivendo aquela doença. Aprendi isso hoje com você. Então a gente olha muito a família, quem está ao redor,
A gente tem isso, eu costumo dizer que em todas as pesquisas que os pacientes respondem, não são os pacientes, são os familiares. Porque eles vivem essa jornada com maior intensidade. É ele que marca a consulta, é ele que pergunta para o médico, é ele que chama a enfermeira quando o seu ente está com dor. Então a gente tem o familiar muito como um parceiro também, importante stakeholder para o nosso negócio. Sem dúvida. E você, Marina, conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, meninas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Cíntia começou falando que é mãe do Matias, então eu já vou ter que falar. Eu não sou mãe de humano, mas eu sou mãe de pets. Pets no plural, porque são 3, né? Sou uma pessoa apaixonada por animais, por esportes. Então, a minha vida pessoal é muito baseada nisso. Mas contando um pouquinho da minha trajetória, acho que é legal falar. Minha formação é em publicidade. Eu tenho MBAs em inovação, liderança e marketing, né? Então, essa veia da comunicação é muito presente, da comunicação e da inovação, né? Muito presente na minha vida desde cedo. Eu já sabia que eu queria estudar e seguir essa linha de estudo. São mais de 12 anos atuando na área comercial. Eu sempre atendi vários segmentos, só que nos últimos anos eu me dedico 100% à área da saúde, que acabou virando uma paixão, tá? Era uma área que eu sempre achava interessante, enfim, só que ainda não era uma paixão. Quando eu comecei a atuar diretamente, eu percebi, meu Deus, o quanto meu trabalho pode impactar diretamente Tantas pessoas, né? tantas pessoas, exatamente. E quando eu tive noção disso, né, demorou para criar a ficha, eu falei, nossa, meu Deus, que delícia, isso agora virou a missão da minha vida, né? Então, durante essa minha jornada, eu sempre me dediquei muito, até no estudo, né, de jornadas de atendimento, hiperpersonalização, de comunicação, tudo sempre voltado a isso. E a minha missão hoje na verdade, essa, né? Virou isso. É fazer com que o paciente tenha a melhor experiência possível com os serviços de saúde, né? Otimizar essa experiência, facilitar ali o dia a dia, porque a gente sabe que quando ele está em contato com alguma instituição, né, já é um momento delicado. Então, eu me dedico a isso hoje. Muito bom, que aí facilita um momento tão difícil na vida do paciente. Sim. É bem importante também, né? O trabalho de vocês, a jornada de vocês é muito ligada a isso, a como eu consigo, em um momento que talvez não seja prazeroso, em um momento, no mínimo de acolhimento, né? Sim. Porque não é fácil, como o Paulinho falou, né? A gente não quer passear por lá. Tem uma fala que a gente ouve muito, né? Que é, a gente quer fazer daqui a extensão da sua casa. Não, a gente não quer. Aqui não vai ser a sua casa, a gente nem quer que seja. Mas a gente quer proporcionar o mínimo de conforto. E a gente tem um grande movimento no mundo que chama O Que Importa Pra Você. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem isso na internet. É muito É um legal. movimento do centro. É um movimento, O Que Importa Pra Você, que é um movimento mundial. Ele não é destinado a um hospital específico. Entendi. E aí os Legal. hospitais têm feito muito esse movimento, que é olhar, né, aproximar esse profissional da saúde para uma escuta ativa, atenta para os desejos do paciente. Quando eu falo desejo, eu não estou falando de uma comida gostosa, da visita de um cachorro. A gente também faz isso lá no AC. E a gente também acha que isso é importante, né? Poder levar o pet para visitar o seu Tutor, né? tutor. Mas é também, de repente, em como que eu entro no quarto? Será que ao entrar no quarto de um paciente eu preciso abrir aquela porta, acender a luz? Será que eu perguntar para ele o que importa para ele é só um desejo? Ou é uma coisa simples? É porque, no final das contas, a gente precisa ouvir o cliente, o paciente, para que a gente faça a jornada melhor para a maioria, né? Sim, E com esse movimento que você falou, você consegue personalizar ainda mais. personalizar. Porque a experiência é isso, é personalizar, é olhar individual. Né? É porque um gosta de um jeito, outro gosta de outro, e se você faz esse movimento que importa para você, você está direcionando para o indivíduo, né? Exatamente, para uma E- escuta mais atenta. Isso Então, a gente humaniza muito. humaniza muito, personaliza. Então E a gente tem ali um paciente que eu gosto de dormir com 2 cobertores. Qual que é a regra? A regra é um cobertor e um travesseiro? Mas para ele importa que ele tenha 2 travesseiros e 2 cobertores, enfim, tô aqui falando aleatoriamente, mas isso acontece o tempo inteiro. Então a gente quebrar um pouco desses Muito legal paradigmas, isso. sabe? Muito legal isso, porque isso dá uma margem para você não ter regras muito estabelecidas e quadradas. Você pode abrir
exceções e você pode atuar de forma diferente dependendo da necessidade daquele paciente e você torna aquela experiência, por mais que dolorosa, menos difícil. Porque ninguém quer estar lá, aquilo que a gente brincou aqui antes de começar. Sim. Ninguém quer passar por isso. Mas uma vez que você está passando, é muito bom saber que você tem um lugar que você pode ir e encontrar esse acolhimento, né? Essa abertura para você poder dizer, poxa, eu queria mais um travesseiro. Ah, não, mas não pode, só tem um lá, né? Então, muito legal esse movimento. Ô, Cíntia, como a gente falou agora, né? O que importa para você é você colocar o paciente no centro. Como é que isso muda a rotina hospitalar na prática, especialmente no hospital oncológico? E se você puder, divide um case com a gente, assim, pra gente colocar um pouco mais, assim, pra gente que De conhece prática, um pouco, né? Pra gente conhecer um pouco melhor o mundo Colocar um hospitalar. flow, né? Colocar o flow. Ligar o flow lá no hospital. Sim. Eu tinha comentado aqui um pouquinho antes de a gente iniciar que é muito o cerne da nossa instituição, né? Imagina que o AC Camargo ele foi construído a partir de um sonho de Carmen. A gente tem um livro no site da instituição em que conta essa história. Então, Carmen era uma jornalista que casou com Antônio Prudente e eles, a partir desse sonho, né, eles construíram a rede voluntária de combate ao câncer. Então, o hospital hoje, como ele foi construído através de doações. E ela sempre depositou muito esse amor na instituição. Então, isso já vem há 72 anos como uma história, é cultura. E quando a gente fala desse O Que Importa para Você, que é o movimento, por exemplo, a gente percebe que é do dia a dia. Não tem muito esforço. A gente olha uma enfermeira, a gente precisa, né, falar assim, tem que parar um pouco, porque a gente está muito. E lá a gente já tem isso do dia a dia mesmo. Então é muito simples fazer isso, faz parte da nossa cultura, mas aí eu estou falando muito de AC Camargo, né? Então acho que é um desafio para o sistema de saúde como um todo, a gente trabalhar essa humanização, esse acolhimento, essa cultura centrada em pessoas, em pensar no ser humano para além da doença. Então isso a gente faz no dia a dia. Tenho muitas histórias, muitas. Mas eu vou contar uma história aqui que teve não tem um desfecho bom, mas a partir disso, a gente criou outras coisas. Então, por exemplo, a gente teve uma paciente, mãe de um paciente, paciente adulto, ele faleceu com a gente. E a experiência da morte não foi muito legal para essa mãe. E não estou dizendo só sobre a perda, estou dizendo sobre a experiência do óbito, né? Desde quando a gente recebe a notícia, até quando a gente faz a preparação do corpo, até quando a gente trabalha toda a documentação. E essa mãe que viveu com a gente por 8 anos a doença do filho, a jornada do filho, tiveram muitas experiências boas, outras nem tanto. Chegou no momento que ela mais precisava, ela não foi acolhida da maneira que ela entendia que era o ideal. E a gente não cabe julgamento, porque o que é ideal para mim não é ideal para você. Então, a gente pegou dessa experiência, dessa paciente, dessa acompanhante, para transformar o fluxo e acolhimento pós-óbito. Então, hoje a gente tem um grande grupo de trabalho, que tem muitas equipes feitas a milhões de mãos, com médicos, pessoas da assistência, administrativos, que a gente consegue trabalhar um fluxo que seja um pouco mais redondo, mais humanizado, que olhe para o paciente, né, para esse acompanhante naquele momento de dor, para falar, olha, qual que é o tempo que o senhor precisa, que a senhora precisa para se despedir do seu ente querido? Porque o hospital é um negócio, né? Sim. A gente precisa girar o leito, não precisa tirar o corpo do leito para que outro paciente entre. Mas esse giro de leito, quando tem um óbito, a gente precisa cuidar dessa família. Sim. É muito sensível, É né? muito sensível. Eu não posso falar para uma mãe que acabou de perder o filho que ela só tem 10 minutos para se despedir. Então, essa experiência me tocou muito, por isso que eu trouxe aqui para dividir com vocês, porque não foi uma experiência legal, mas ao mesmo tempo, ela trouxe um aprendizado assim fenomenal para a instituição inteira. Hoje, ela, com muita gratidão e sabendo que ela participou muito disso, dessa construção,
a gente tem um movimento que chama Ring the Bell, que é o sino, que a gente toca no final dos ciclos, né? Então a gente tem no hospital, quando termina a radioterapia e quimioterapia, e tem uma placa onde tem uma mensagem de gratidão, de esperança. E esse paciente é que fez essa placa antes de morrer. E a gente, para homenagear a mãe, a gente deixou espalhada pelo hospital. Então, essa foi uma homenagem que a gente quis fazer para ele e para ela, que está aqui com a gente, né? E também ela hoje é uma das nossas voluntárias. Olha que história incrível, gente. Você pegou uma experiência que não foi boa, era uma dor absurda, provavelmente dilacerante, que essa mãe estava sentindo, e vocês conseguiram transformar isso em algo bom. Muito bom. E significativo, né? E significativo, e que vai durar por bastante tempo. Sim. Que acabou fazendo com que ela se tornasse, inclusive, voluntária. Hoje ela é nossa voluntária. A credibilidade voltou, né? Que tinha sido perdido naquele momento da dor dela. Uhum. A gente resgatou, com o que vocês fizeram, vocês resgataram ela, inclusive para trabalhar ali voluntariamente. E hoje ela trabalha todas as quintas-feiras, e toda vez antes de ela entrar pro trabalho ali mesmo, voluntária, ela vai até a placa. E ela conversa com a placa, ela lê, né? E é muito emocionante, porque eu sempre conto essa história para todas as pessoas que nos visitam, porque é um case de insucesso e sucesso ao mesmo tempo. Eu acho sabe? que é um case de sucesso. Sabe por quê? Porque ali, naquele momento, a relação dela com a instituição ia se encerrar. Né? Concorda? Ia se encerrar. Vocês poderiam ter dito, poxa, que pena que aconteceu. Sim. E pronto. E nem sequer tentado aprender nada com isso, muito menos tentado fazer algo que fosse compensar alguma coisa, porque tem coisas que nem dá para compensar. Mas pelo contrário, entendeu? Então, acho que a verdadeira experiência do cliente, ela não acaba quando parece que acabou. Né? Pelo contrário, vocês foram lá e fizeram do limão uma limonada, com bastante humanização, com bastante acolhimento, com sentimento, porque humildade. Com humildade, que passa por você perceber assim, e mais do que tudo assim, você ter essa conexão com a pessoa, você conseguir, poxa, enxergar o que ela está sentindo, e dizer assim, não, eu vou fazer alguma coisa para tentar compensar o nosso erro. Sim. Porque muitas vezes simplesmente deixa para lá, passou, acabou, a história acaba aqui, para que eu vou gastar energia com isso? Exatamente. Muito pelo contrário, vocês gastaram energia com isso. É um erro de toda empresa. É um erro de muita empresa, o tempo todo, não só de saúde, mas de qualquer segmento. Acabou, não estou preocupada como é que você vai, o que você vai sair falando, e não é isso. É que não é sobre isso mesmo. A gente tem isso muito enraizado. Gerou uma conexão que provavelmente vai ser até enquanto ela aguentar, ela vai estar ali sendo voluntária e vai gerar uma boa energia, uma boa referência sobre o centro e é isso que vale no final. E isso para outras pessoas, né? Porque ela está ali como voluntária, então ela vai disseminando acolhendo isso, né? e disseminando o quanto vocês foram especiais para ela. Sim. Muito, muito lindo. E aí, a gente falando sobre tudo isso aqui, a gente está falando de pessoas, da pessoa no centro, a gente tem essa capacidade de ter esse olhar atento e cheio de amor aqui, porque eu vejo amor nisso também, né? Como é que a Plusoft, como é que a tecnologia ainda pode ajudar mais nesse processo para tornar ainda melhor essa experiência desse cliente, desse paciente, no caso? Eu vou começar falando, Paula, parece até meio óbvio, o paciente no centro, o cliente no centro. Mas não é só isso, né? Quando a gente coloca o paciente no centro, a gente tem que olhar não só para aquele momento do atendimento, mas vem tudo que vem antes e tudo que vem depois. Esse exemplo aqui da Cíntia, nossa, assim, é emocionante porque você vê a preocupação de reverter um churn. Vamos falar um churn que seria? Para o mercado seria um churn, né? Quando a gente não fala de saúde. Um churn, uma pessoa que, nossa, assim, isso seria até um caso de ouvidoria, de repente. Mas não, é o cuidado de você ir lá e reverter. E quando a gente pensa na tecnologia, ela está muito aliada a isso, né? Ela não é um obstáculo, na realidade não. Ela está ali para apoiar, para trazer esses insights, para trazer uma predição, para prever, né, comportamentos e antecipar atitudes no atendimento que vão fazer diferença. Né? No final é sobre isso. Acho que a gente passa muito tempo falando, a jornada tem que ser unificada, a transformação digital, a digitalização, mas assim, não adianta eu digitalizar por digitalizar.
Eu tenho que digitalizar entregando valor para o meu cliente final, que aqui é um paciente, né? Então, de novo, quando eu vou pensar em toda a jornada, é pensar em todos os sistemas que estão por trás, a interoperabilidade entre esses sistemas, que a gente sabe que é, acho que hoje, um dos principais desafios, né, do setor. Então, é pensar nesse conjunto para, de fato, mudar ali. O que isso muda para o meu paciente, né? O que isso facilita a vida dele nesse momento que não é um momento legal, né? Que é o momento de contato com a instituição. Muito bom, eu acho que é por aí mesmo. Tem que ter toda uma forma de fazer com que os processos se tornem mais fluidos. Eu acho que é aí que a tecnologia entra, né? Sim. É como auxiliar, né? Como é que você pega esses clientes com experiência parecida, vai entender isso para mudar o processo, Sim. para que não se repitam, né? Vou dizer que é um desafio para a tecnologia, o AC, viu? Porque o paciente oncológico, ele não tem um médico. Ele, no mínimo, chutando baixo, ele tem 3. Ele tem o cirurgião, ele tem um oncologista clínico que vai trazer o tratamento para ele, e aí ele tem ali o endócrino, ele tem um cardio, ele tem o anestesista que vai apoiar nas cirurgias, nos procedimentos, então ele tem uma rede. Então, cuidado, além de ser centrado, ele tem que ser coordenado. Tem que todos eles se falarem, tudo isso está dentro de uma plataforma, e aí vem a tecnologia para nos ajudar, né? Inteligência artificial para poder unificar tudo aquilo. O paciente internou, quem é o médico dele? Levar isso para o médico e falar: olha, seu paciente internou, esse é a situação da saúde dele, o motivo da internação. E aí isso já falar com as equipes multidisciplinares, né? Então, fisioterapeuta, É muita estomatologia. gente, né, envolvida. O cuidado do paciente oncológico é muito intenso, extenso, ele é E detalhista. detalhista, às vezes, e não pode fragmentar. Quando a gente tem uma quebra desse processo, é onde a gente tem erros, onde a gente tem falhas, onde a gente tem uma falta de acolhimento adequado, né? Então, É por isso que a tramitação, eu acho, não sei se é essa palavra, de toda essa informação, ela tem que ser muito bem organizada e muito bem estruturada dentro de uma plataforma que te dê sim, todo esse respaldo para poder atuar, né? Porque senão você fica exatamente. trabalhando como se fossem unidades diferentes, né? Aí ninguém se conversa Isso. e Aí não vira trabalha em conjunto, né? Como na experiência do paciente, por exemplo, na minha área, né, lá que eu faço a gestão, eu faço gestão da pesquisa, por exemplo, NPS, índice de esforço, né, de satisfação, etc. E a gente precisa vincular isso com o que vem nos outros canais, de saque, de ouvidoria. Então, a gente está nesse momento, né, trazendo essa conexão do próprio sistema com o nosso sistema hospitalar, e exatamente para poder enxergar assim: a Paula está aqui, e em volta da Paula eu tenho uma manifestação sobre isso, eu tenho um desejo sobre isso, eu tenho um médico sobre aquilo, e a gente conseguir olhar para a Paula, né, e poder falar: essa é minha paciente, eu conheço essa paciente, e eu sei exatamente o que ela quer e onde ela quer estar, né? Então é um desafio. Não estou dizendo que isso é simples de fazer, não é? É um desafio grande, porque tem muitos processos fragmentados em grandes hospitais, uma cena diferente. Então a gente precisa olhar para isso, sabe? é que a gente mudou tudo muito rápido, né? A tecnologia Pandemia, né? foi mudando tudo muito rápido e os sistemas não estão preparados para serem unificados nessa mesma velocidade. Então, você vê isso em Mas se qualquer faz segmento. necessário e tem que fazer. E as empresas estão correndo para isso. Sim. Sim. E hoje também, né, mudando um pouquinho de assunto, todo mundo tem acesso a muita informação. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente sente alguma coisa, a gente vai logo pesquisar alguma coisa, a gente pensa que a gente é médico até, né? Que a gente pode... já sei o que eu tenho, o que eu vou ter que fazer, e a gente acha que a gente tem condições de discernir sobre coisas que a gente não tem a menor capacidade de discernir, ainda mais num estado emocional alterado. E como que é isso para a experiência do paciente quando ele já chega com alguma informação, quando ele já está cheio de verdades ou dúvidas, enfim, como é que isso mudou na relação com o paciente? Porque antigamente a gente tinha menos acesso à informação, agora a gente tem muito mais acesso à informação, né? Muda completamente, porque o acesso tem trazido pacientes assim mais informados, querendo participar da decisão do seu cuidado, né? E por outro lado, a gente ainda tem uma cultura médico-cêntrica, paternalista. Eu sou médico, eu sei que isso é grave e você precisa seguir esse tratamento.
Mas eu tenho pacientes que falam, não, o corpo é meu, eu sei o que eu estou sentindo, só eu sei o tamanho da minha dor e do que essa dor vai me causar, que tem me causado, né? Então eu tenho pacientes, e isso é muito comum na oncologia, de a gente trabalhar qual que é o cuidado que ele quer ter. A gente fala em cuidados paliativos, que ainda é um grande mito, né? A gente acha que o paciente paliativo é aquele paciente que está em final de vida, e não. Todo paciente que tem uma doença que ameaça a vida, seja ela oncológica ou não, ela pode e deve começar os cuidados paliativos, que é qualidade de vida, controle de dor, né? Trabalhar assim, o que eu posso fazer com isso? Então, pessoas que têm esclerose múltipla, vai passar por um processo longo, né, da vida, de medicações, exercício, etc. Como que ele trabalha essa esclerose durante a vida? Pessoas que descobrem a esclerose com 40 e 50 anos têm uma vida enorme pela frente. E o câncer não é diferente. Então, hoje o paciente ele já chega sabendo que ele vai câncer de mama, por exemplo, que é o mais comum entre as mulheres. Ela vai passar por uma jornada difícil, desafiadora. Eu estou falando de um lado bem racional, tá? Difícil, desafiadora. Pode ser que ela tenha aí questões com o corpo, uma mastectomia bilateral, unilateral, enfim. Vai passar por uma indisposição, processo de químio, rádio, etc. Mas daqui a 2 anos, ela já está de volta para o mercado. E como que eu vou colocar essa mulher de volta para a sociedade? Isso se ela sair. Normalmente ela continua trabalhando Levando a vida normalmente, né? Tratando o seu câncer. Então a gente também tem essa missão, enquanto instituição de saúde, de trazer a socialização dessa mulher. A gente tem parceria com ONGs, alguns parceiros com a gente, voluntários, que trabalham muito essa psicologia positiva, grupos de apoio, capacitação, coaching, para que essa mulher se sinta parte do mundo, que ela não seja uma pessoa com câncer. Tá com câncer, eu tiro ela daqui e ela vai tratar ali, daqui a 1 ano ela volta e a gente vê o que faz. Então hoje o paciente ele já sabe, né? Ele olha ali no Google, né? Ele já sabe exatamente quais são tudo, ChatGPT, olha, ChatGPT, acabei de descobrir que estou com câncer de mama, como será a minha vida aqui para frente? Ele vai trazer toda a jornada. Você pode fazer uma rádio, uma quimioadjuvante, neoadjuvante, enfim, pode passar por um processo de... Já sabe, ele já te dá um tempo. Isso, de certa forma, pode facilitar, porque às vezes se a pessoa for uma pessoa mais prática, ela vai ouvir aquilo, já vai chegar com o médico vai falar talvez a mesma coisa que ela leu ali, e pode até facilitar ali, como também pode dificultar. Olha, Paula, vou te falar por experiência. Pela tua cara, eu acho que mais dificulta do que facilita. Você já vem enviesada, né? Eu acho que não é que dificulta ou facilita, eu acho que a gente não está preparado. Não tem um preparo ainda. Acho que os profissionais de saúde não têm esse preparo para falar, calma, estudei 10 anos. E como que essa pessoa chega aqui e fala que já vai fazer isso e decidiu fazer? Não, já sabe que o caminho é esse. Então, assim, a gente precisa se preparar. Então, hoje a gente tem, na organização, a gente tem trabalhado muito essa empatia, esse cuidado centrado, de você mais ouvir do que falar, de você trazer para o paciente quais são as opções de tratamento, ele poder escolher e ser o dono do seu cuidado. Então, mas é um desafio ainda. É muito tímido isso aqui. A gente está falando disso, me lembrei que eu estou aqui nessa fase de entrar meio que na menopausa, perimenopausa, só que eu fiquei muito interessada por esse assunto. Eu adorei estudar e ler sobre o assunto, então eu fico lendo, aí eu vejo tudo que pode acontecer, o que eu tenho que fazer. Quando eu chego na minha médica, eu chego, olha, porque eu li, eu vi isso, eu vi aquilo lá. Ela, é isso mesmo, mas olha, mas espera aí, olha, tem isso, tem isso. Aí ela começa a querer me mostrar, porque é real, eu tive acesso, eu li, mas é como você falou, ela estudou, ela tem, né, ela leu coisas que provavelmente eu não li, estudos de caso, enfim, muita coisa que eu não tive acesso. Mas foste falando, eu fui lembrando de mim, falando com ela. Não, porque eu li, porque eu vi, porque não sei o que, eu tenho que fazer. E mas o pior, eu faço isso com as minhas amigas. Olha, tu tá muito estressada. Será que não tá na menopausa? Ela fala pra mim. Isso aí você está com falta de alguma coisa. Precisa ir olhar isso aí. Porque eu tô mais cansada. Ela fala, essa falta de energia sua não tá legal. Vamos na minha médica. Mas é buscar o equilíbrio, né? A informação tá aí, a tecnologia tá aí. Tem muita coisa que é boa, que nos ajuda no dia a dia,
Mas a gente também tem que olhar aqui para outro lado que a gente tem grandes médicos e que ele está ali especializado, né? Então, quando a gente olha o AC Camargo, a gente tem muitas referências. Médicos excelentíssimos em oncologia. É o melhor lugar para você tratar o câncer hoje. Olha eu já fazendo merchan aqui. É. É o melhor lugar, né? Mas, obviamente, que tem essa questão da comunicação que precisa o médico também estar preparado para esse, né? Para esse avalanche de informação Gente, tem um que a paciente pessoa que chega com pasta de impressos. Olha, Ó, já vi aqui, ó, câncer de Isso eu mama não e fiz ainda, eu não cheguei a imprimir nada. Fica a dela dica, tá aqui no Paula. tablet. Já chega lá com o tablet já questionando, né? Ô, Mar, falando sobre isso, né, a gente com tanta informação, né, como é que a gente consegue que os médicos também, né, se apoiem na tecnologia sem tirar esse olhar humano, né, do acolhimento, da importância do acolhimento, até nesse momento que o paciente vai chegar lá cheio de informação, né, como é que eles se preparam também para essa novidade, né, de tanta tecnologia, para que ele possa absorver como profissional da melhor forma, né? Até ele usar um pouco isso em casos, né? Porque para a medicina isso é muito importante, porque tem muito caso ali que a tecnologia ajuda. Então conta pra gente, assim, como é que a gente se apoia na tecnologia, mas não substituir esse humano, né? De estar com o médico ali, do acolhimento. Como é isso? Nossa, assim, isso é desafiador, né? Eu acho que quando a gente pensa no corpo clínico e do lado, eu vou pegar o exemplo do chat GPT, a gente sabe que, meu Deus, né? Ali é um que parece, é o chat GPT parecendo jogar contra o corpo clínico. Mas é engraçado, nos últimos eventos que eu participei da área da saúde, com esse viés de tecnologia, foi muito falado, inclusive eu vi bons cases de o chat GPT, vamos falar, né, IA generativa auxiliando o médico mesmo. Ah, ele vai substituir o médico? Não. Como toda tecnologia que chega, né, e primeiro é aquela, meu Deus, e aí, como é que a gente vai fazer? E depois a gente vai percebendo que na realidade ela vai otimizar processo, né, ela vai me dar análises, né, que vão ajudar na tomada de decisão. Então ali, no caso, ele pode ser utilizado para outras coisas. Ele pode ser uma IA que transcreve uma consulta. E claro, se ela transcreveu, ela é uma IA generativa, ela vai sugerindo ali, né, possíveis pedidos de exames, possíveis tratamentos. E daí vai meio que de encontro com o que o paciente já pesquisou, né? Acho que, claro, falta a gente encontrar o equilíbrio disso. Hoje, acho que principalmente quando a gente fala de câncer, a pessoa ela já vai, todo mundo pesquisa. Acho que é muito difícil a pessoa não pesquisar nada, não conversar com alguém que já passou por isso, então de fato ela vai com a pastinha lá, ela já está preparada, são essas opções de tratamento, né? Então, para o corpo clínico, é essa conscientização mesmo, que a tecnologia ela tá ali para ser aliada, para facilitar o dia a dia dele, é só para otimizar o que é repetitivo dentro do consultório, para ajudar ali numa anotação, mas a decisão continua sendo do médico, né? Isso é ele quem manda, é ele quem tem experiência, então a tecnologia tá aí, é como aliada mesmo. O que eu posso fazer para otimizar esse atendimento médico? Eu acho que a gente tem que olhar por esse viés. Excelente. A gente tem um médico, inclusive, que é responsável por essa transformação digital lá. Ele é o head, ele cuida disso. Então, é um médico com lugar de fala, cuidando de tecnologia. Então, eu acho isso que é incrível, que é uma grande que eu acho que novidade. Quebra um né? paradigma, né? a quebra um paradigma. tecnologia, ela vem para somar, eu acho. Sim. Né? Ela, é como a Mari falou, ela não vai substituir o humano, ela vai potencializar. Acho que ela potencializa as capacidades humanas, né? Às vezes uma coisa que eu perderia 1 hora fazendo, de repente eu faço em 10 minutos. Então eu ganho tempo, eu ganho eficiência, porque eu consigo gastar menos. Então acho que a tecnologia ela vem muito para isso e a gente tem que saber usá-la exatamente para isso. Só que nada substitui, principalmente eu acho que na saúde, o humano, o olho no olho, aquele toque que às vezes o médico dá. Nossa, não tem coisa assim. As únicas vezes que eu tive experiência com médico foi quando eu fui ter meus filhos. Quando eu abri o olho e enxergava meu médico, eu me lembro assim, meio ainda grogue da anestesia, de pegar na mão, obrigada, porque tu crias você botou a sua vida na mão daquela pessoa, a vida do seu filho na mão daquela pessoa, você cria, então acho que nada substitui isso. Mas eu acho que a tecnologia tem como tornar essa experiência, tanto do profissional quanto do paciente, infinitamente melhor. Acho que facilita a vida do hospital, facilita a vida de todo mundo.
né? E aí, falando sobre isso, qual foi uma inovação que realmente você vê que hoje já faz diferença na vida do paciente? Que vocês já fizeram e que você percebe que de fato faz diferença na vida do paciente? Hoje a gente tem trabalhado muito isso. Eu acho que a grande provocação foi a pandemia, né? A gente foi um pouco até para instituições um pouco mais conservadoras. O AC Camargo era uma instituição conservadora, hoje a gente está um pouco mais no flow. Então a gente tem trabalhado muito o acesso digital. Então a gente hoje tem um processo de abertura de ficha, por exemplo, em recepção, que ele é totalmente automatizado. Ele não substitui o humano, porque a gente ainda tem do outro lado outras questões, operadora de saúde, ainda tem, né, algumas questões comerciais que exige uma conferência humana ali de documentos. Mas para o paciente, hoje ele recebe antecipadamente um check-in como se fosse aeroporto. Uhum. Ele recebe antes, então ele consegue já fazer o seu web check-in. Quando ele chega na instituição, ao invés de ele retirar uma senha, ficar aguardando, ser chamado para recepção, ele já consegue só com um tracking, né? A gente fala de tracking, com QR Code ali, dizer, já cheguei, já estou aqui, e o próprio sistema já faz o processo de abertura de ficha, já busca autorização na operadora de saúde, e isso otimizou muito. A gente diminuiu, parece pouco, mas cerca de 6 minutos no atendimento desse paciente. E que É ruim aquela na espera, né? E na espera, né? Aquela hora tu já tá ali, né? Já tá querendo entrar. E assim, vou olhar pro reforçar. médico. Paciente oncológico, se ele está no momento de segmento, ele espera o tempo que for necessário. Mas se é um paciente que está no início da fase, que é de diagnóstico, ele está aflito, ele está ali com o resultado de exames que ele já pesquisou, que ele já conversou com a comunidade dele e que ele já viu que pode ser alguma coisa ruim. Então ele está ansioso, esses 6 minutos faz toda a diferença. E a gente otimizou muito. Então isso é um processo que a gente fez agora em 2022, 2023, tem melhorado muito essa experiência do paciente, pensando no mundo digital. E tem outras também, né? A gente teve inclusive a gente está numa fase, partindo para uma fase 2, né, desse projeto. O paciente internado, não sei se vocês já tiveram experiências de internação, mas o paciente internado é um entra e sai naquele quarto, e a gente fala muito com o enfermeiro e com o médico, né, e equipe multi. E aí tem algumas coisas dentro do quarto que você fala, para quem que eu peço? Quero pedir uma garrafa de água, nutrição. O ar-condicionado quebrou, ou sei lá, a televisão está queimada. A gente chama o enfermeiro. E isso é uma atividade que não é assistencial. Ela é totalmente operacional, administrativa. Então a gente criou uma plataforma, né, junto com o pessoal de tecnologia, a gente criou uma plataforma onde desse autonomia para o próprio paciente fazer os pedidos, né? E aí ele está conectado com um sistema, né? Por trás tem um sistema de facilities. Cada um dispara para o que precisar. E aí vai caindo com workflow nas áreas. É o ar-condicionado, vai cair lá no time de infraestrutura e manutenção. É retirada da bandeja da refeição, cai lá para a equipe da Nutri. Isso foi uma coisa inovadora. Não se tinha isso. A gente fez isso lá também em 22. De novo, né? A pandemia nos fez, né? Porque antes eu tinha 10 pessoas para atender esse paciente no administrativo. A gente dispensou pessoas? Não. Mas estão fazendo coisas mais necessárias. Estão fazendo outras coisas. Estão na ponta cuidando de paciente para fazer outras coisas. E a tecnologia me ajudou a reduzir esse headcount, que cuidava especificamente de abrir chamado para paciente para pegar uma água, uma bandeja. Você otimizou, né? O paciente tem autonomia. Eu beneficiei a enfermagem, que tem menos acionamentos que não são assistenciais. Então, tem ganhos de todos os lados. Então, a gente tem trabalhado também isso. Claro, parece até que eu estou contando de um mundo ideal, né? Mas a gente tem trabalhado isso fortemente. E isso é cultura também, né? Porque às vezes a pessoa tem isso tão enraizado, eu preciso acolher, preciso fazer, e esquece que tem uma ferramenta que pode nos ajudar. Eu falo, enfermeira, não, pede para ele utilizar o sistema. Mostra. Então, e às vezes ele até quer usar, porque ele não quer precisar chamá-la, ele já quer pegar aquilo ali. E a gente não tem aquele bando de gente dentro do quarto, né? Estamos tanto profissional para atender ele. E a gente tem que lembrar que tem pacientes que são analógicos mesmo. Eles não são aderentes à tecnologia. Tem isso eles também, vão pedir. Né?
e tá tudo bem. Então, aquelas pessoas talvez atendam essa O minoria. que é importante para você, não é isso? O O que movimento importa para que importa você. pra você. What's matter to you What's é matter o to you. movimento. Se de repente ele é analógico, tem que lidar com isso também. E a gente precisa cuidar de tudo isso, né? Então, chega lá na recepção, ele não vai ter uma pessoa para atender no guichê? Claro que ele tem. Inclusive, a gente tem mesmo. Então, se ele não quiser fazer o web check-in, ele vai fazer a abertura de ficha convencional. E tá tudo bem. Muito legal ouvir essas histórias, né? Que a gente Sim. não conhece os bastidores Sim. de vocês. Ô Mar, se você pudesse pensar com sua experiência, né? Como é que eu projetaria uma jornada ideal? A pergunta primeira era 10 anos, mas eu falei, nossa, 10 anos é muito tempo, né? Sim. Muda tão rápido. Sim. Mas os próximos anos, sei lá, próximos 3 anos. Olha, acho que eu vou começar dizendo que seria uma jornada integrada de ponta a ponta. É a tecnologia, na verdade, trabalhando ali fortemente nos bastidores para antecipar demandas, para prever comportamentos, para trazer um atendimento hiperpersonalizado. O paciente, na verdade, assim, qualquer cliente gosta de ter um atendimento hiperpersonalizado. Na saúde, eu vejo isso como mais urgente, porque a situação já é delicada. Então, é como a Cíntia comentou aqui, assim, não é só eu ir lá e a pessoa, né, faleceu ali um paciente, ó, você tem 10 minutos, não, é um atendimento hiperpersonalizado, né, uma situação diferente, foge dos padrões, né, por mais que a gente tenha regras para isso, e é a tecnologia exatamente cuidando de tudo isso, né, prevendo, antecipando o que for para antecipar, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, não existe inovação que faça sentido se não for para melhorar a vida do usuário final, senão aquela inovação não serviu para nada, né? Então, eu acho que o que a área da saúde mais sonha é ter, sim, essa jornada integrada de ponta a ponta. Hoje isso é um desafio no setor. A Cíntia comentou, são muitos sistemas, muitos mesmo, né? Cada um desenvolvido em uma linguagem, então, assim, é uma área que tem muitos dados, só que em diferentes lugares, e daí vem esse desafio. Quando tudo estiver integrado, daí ninguém segura mais o setor da saúde, ninguém segura mais o atendimento hiperpersonalizado, e a gente vai ver. E assim, acho que a gente percebe o mercado querendo surfar essa onda, mas ainda lutando com relação a esses desafios. Mas é isso, essa integração, essa jornada única, é assim que eu enxergo nos próximos anos. E vai ser muito bom. E acho que a gente já vem avançando muito em direção a isso, né? Eu acho que o trabalho já começou a ser feito. Mas como vocês falaram, é complexo, porque não são muitos sistemas e tudo mais, mas acho que a coisa já vem evoluindo. Eu vou sair um pouco aqui do roteiro, mas aproveito que a pergunta é fácil. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, e você estava contando para a gente uma história de que você não pensava em trabalhar num centro destinado a tratamento de câncer, mas você foi para lá. E como é essa experiência para a Cíntia? O que isso já agregou em ti? Que tipo de emoções já te fez sentir? O quanto isso, de alguma forma, já te fez crescer ou já te fez refletir sobre alguma coisa? Porque eu acho que a vida e a morte, ela ensina muito pra gente. E você tá nesse dia a dia, talvez te dê a oportunidade de aprender muito mais do que eu, que estou ali dentro de uma empresa de tecnologia, porque eu não lido com isso todo dia. Então, como é isso? Ressignificar todos os dias. Eu estou há 6 anos no AC e já trabalhei em outros hospitais, mas hospitais gerais em que a gente tem aquele entra e sai de pessoas na maternidade, na cirurgia plástica, no preventivo, né, que não são situações de alta complexidade. E quando a gente vai para um hospital oncológico, tudo muda. O jeito que a gente olha os nossos filhos mudam, que a gente olha os nossos pais mudam, que a gente anda na rua, a gente percebe a pessoa, isso muda. Então, olhar a dor do outro e cuidar do outro traz para mim assim me conecta com tudo, né? Quando eu falo, vou fugir até da resposta, mas vai conectar. Quando eu olho para a Cíntia lá dos 10 anos de idade, eu falo, caramba, é essa Cíntia de hoje. Porque eu sempre tive esse olhar do cuidado. Claro que em diferentes situações. Então, quando eu trabalhei na hotelaria, quando eu cuidei da minha avó, até o final da vida dela, então eu sempre estava envolvida no cuidar de alguém. E hoje eu tenho oportunidade todos os dias. É uma coisa muito legal que eu faço com o meu time, que é, olha, aqui a gente não é proibido chorar. A gente tem que se emocionar, a gente tem que abraçar e a gente tem que pegar o paciente no colo, tem que se permitir.
Porque a gente está aqui não é pelo dia 5, que é o dia do salário. A gente não, se for isso, a gente está num lugar errado. A gente precisa procurar o nosso Ikigai, que é o nosso propósito. Ele precisa estar conectado com o que a gente é. Então, hoje, eu falo muito em nome do AC, que é a instituição que me acolheu e que eu estou hoje nessa jornada, contribuindo, né? Mas em qualquer lugar que eu esteja, daqui para frente, eu quero estar como ser humano, inteira. Então, essa sou eu, e é assim que eu trabalho com meu filho. Então, eu sempre levo para o meu filho também essas experiências, para que ele também se torne um ser humano melhor. Então, eu acho que é um desafio também. Nem todos os dias eu acordo feliz e bem para estar ali. Mas quando eu chego lá e eu vejo que eu posso melhorar a vida de outra pessoa, às vezes com ouvir, com um olhar, com um toque, muda tudo. Eu já vivi experiências ali de pacientes em fase final de vida que o último desejo dele, pasmem, foi comer um McDonald's. E quantas vezes eu faço isso? Você começa a dar valor nas pequenas coisas, né? Que a gente vai, às vezes nem lembra que tá comendo, o que você tá ali só, tipo, no celular e comendo e não sabe nem o que você comeu. Você Não perguntar de sabe. noite, você comeu o quê? Não lembro. Sei lá. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. A gente responde isso, né? Então a gente já teve situações de pacientes que querem tomar um sorvete, o último picolé. Ah, é um picolé de limão. A gente, é o que eu falei, né? Do que importa pra você. Pode ser uma coisa simples e pode ser uma coisa que... Mas é simples pra quem? Ele quer um McDonald's. E aí alguém me liga e fala, Cíntia, eu tenho um paciente que quer comer um McDonald's, o que eu faço? Eu falei, compra. Um McDonald's. Ué, compra. Ah, mas a gente faz. E a gente tem uma mobilização, assim, eu tenho quase 200 voluntários. Eu tenho voluntários que doam, que fazem isso pelo paciente o tempo inteiro. A gente, assim, deve ser doloroso, porque você vê coisas, né, dolorosas, mas deve ser ao mesmo tempo muito, muito humano. E Eu Paula, acho que isso deve desenvolver a humanidade num nível que eu não tenho essa experiência. Eu não vou ter, talvez, a chance de desenvolver minha humanidade nesse nível, porque eu não lido com isso todo dia. uhum. Inclusive, eu tenho até medo de lidar com isso, né? Mas, cara, isso deve dar, assim, uma... Não sei. E você disse dor, e eu não faço isso com dor, porque não me dói. A gente troca muito, né? Se a gente não fizer, né? porque, por exemplo, se eu não for essa pessoa para cuidar dessa outra pessoa, quem vai cuidar? Então aquilo é propósito. Eu tô ali por um propósito e não é demagogia. Tem pacientes a gente que vê, né? tem pacientes eu acho que que quando eu te fiz a pergunta, o teu olho brilhou, inclusive. Eu senti. Eu não sei. muita resposta, né? E se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. A gente vive tanta coisa legal, surpreendente, e eu não olho o desfecho. Tem gente que fala assim, ah, é aquele paciente que tal. E aí? Eu falei, não sei. Eu não olho o prontuário para saber se o paciente morreu. Eu quero estar com ele naquele momento que ele me quer. E ali a gente cuida dele. Então a gente tem de tudo. A gente tem apoio espiritual, a gente tem prática integrativa. Se o paciente quer um reiki, uma yoga, a gente faz. É uma comida gostosa, é a visita do pet. Que isso às vezes é visto como uma coisa banal, mas não é. É importante para ele. Com toda Então certeza. Isso transforma muito. Eu vi Preta Gil internada, né? Assim, e as pessoas levando uma comida gostosa para ela e você vê o quanto isso fez bem, né? A gente volta pro simples. E ela se maquiando, numa situação né? dessa, a gente volta pro simples. Sim. O simples faz toda a diferença. Se maquiar faz diferença. Posso falar mais uma coisa? Claro, deve. A gente tem uma praça no meio do AC que a gente chama de Praça do Colaborador. Em 6 anos, eu fui 2 vezes. Uma para fazer uma reunião de filho e a outra eu não lembro o que era. Essa praça hoje virou o point dos pacientes, porque eles querem só sentir a brisa do dia. Eles só querem... aquela olhar da janela é muito ruim se você não se você não tem essa possibilidade, entendeu? Porque você, né, foi como uma pandemia, quando eu tive Covid, eu fiquei dentro do quarto, aquilo ali me dava uma aflição, ficar dentro do quarto. Você não tá vivo. É isso. Você não poder ver você até viu o sol da janela, mas você não podia sentir ele.
E hoje a gente criou um protocolo de descer com o paciente do quarto, ele vem com o time da enfermagem, obviamente com todos os cuidados possíveis, vem de cadeira, vem com a físio, e ele está ali para sentir o vento. E aí, por isso que eu falei das 2 vezes que eu fui. Quantas vezes eu aproveitei esse vento no meu rosto? Então a gente não dá valor mesmo Não para dá. essas pequenas coisas. Meu pai esteve internado e nesse primeiro período que ele ficou internado, eu ia muito lá. E no momento que eu estava no hospital, a sensação que eu tinha é como se eu tivesse numa outra dimensão. A vida acontecendo lá fora e é como se aquilo ali fosse uma outra dimensão. Essa sensação que eu tinha. E o paciente ter a oportunidade de poder usufruir um pouco da vida normal, de estar ali pegando uma brisa, e eu nem era paciente. Eu estava acompanhando meu pai e eu tive essa sensação e eu tinha essa vontade de, meu Deus, eu quero sair um pouquinho aqui, eu quero... Imagina o paciente, gente. Sim. Eu passei pela mesma situação com a minha avó também. Ela ficou internada 2 meses. Nossa, e era tão difícil. E daí a gente se revezava na família e dormia. As poucas vezes, graças a Deus depois deu tudo certo, né? Mas as poucas vezes que durante a internação ela podia pedir alguma coisa, ela falava, pai, você pode dar uma voltinha comigo? Mas eu não quero que seja só no corredor. Eu quero ir mais. Para ter essa sensação, né? Por mais que a pessoa esteja naquele momento de doença, ela não é a doença. Acho que a gente acaba confundindo um pouco, né? Ali é um estado. No momento ela está, ela não é aquilo. E se sentir vivo, nem que seja por 1 minutinho, meu Deus, dá uma esperança, um fôlego de vida, assim, né? Dá vontade de continuar. E a Cíntia, ela contou aqui várias situações, mas desde a primeira vez que eu fui na área dela, ela tava de férias a primeira vez. Eu falei pro pessoal de lá, eu falei, gente, a área que eu mais gosto da C Camargo é essa, porque é um trabalho tão diferente, tão humano, e nossa, e todas as vezes que eu vou lá, eu passo por essa praça do colaborador e sempre tá acontecendo alguma coisa. Já vi casamentos, já vi pacientes Olha que legal. tomando esse arzinho lá embaixo, pet que chega, porque ali daí, como ela disse, né, acabou virando o ponto de encontro onde acontecem essas coisas. E é tão incrível. E daí, também, não é... Enfim, parece até meio clichê falar tudo isso. Ai, toda vez que eu entro lá, eu dou mais valor. Nossa, gente, mas é impressionante mesmo. Ali nós estamos num Cancer Center. É diferente de quando você entra só numa instituição de saúde que trata todos os casos. De fato, todas as vezes que eu entro ali, eu paro e penso, nossa, meu Deus, mais um dia que eu tô aqui. Eu vivi vários momentos no automático. Né? Não, peraí, vamos lá, né? Vamos viver, vamos curtir ali. Ai, eu parei pra tomar um café. Ai, que café gostoso. Deixa eu sentir o sabor desse café, né? E não só ficar mexendo no celular e resolvendo e entrando em reunião. Então, de fato, nossa, isso é muito valioso, sim. E eu acho um baita diferencial. Aprendemos muito, hein? Nossa senhora, eu só tô aqui pensando. Porque a gente já fica muito, né? E a gente Pensando. vive no automático. Exatamente. A gente fica pensando, meu Deus, é tão pouco. É por isso que a gente acha que tem que ligar o flow. Tem uma isso. pergunta para eu fazer. Tu tens? O que você tem feito com seus privilégios? Ah, uma excelente pergunta. E é isso que eu me pergunto todos os dias. Olha, uma coisa eu faço. Eu sou muito grata pelos meus privilégios. E eu tenho consciência deles. E desde o dia que eu tomei essa consciência e disse assim, eu preciso ser muito mais grata do que reclamona, minha vida mudou. Porque quando a gente toma consciência que tudo pode acontecer todo dia, com qualquer pessoa, como é que a gente pode terminar um dia sem agradecer? Eu até me arrepio, porque E a gente viveu necessário, algumas coisas, né, urgente. assim, tipo, de pessoas próximas, né, que perderam as pessoas, assim, de forma muito abrupta. Aí você vai ficando mais... Eu acho que a maturidade nos traz. Talvez se me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, eu ia ficar sem ter como te responder. Talvez eu não tivesse nem parado para pensar. Talvez 10 anos atrás sim, mas um pouco mais, não. Mas a maturidade nos traz essa consciência do quanto esses privilégios, eles são ouro, assim, eles são um tesouro. E aí, quando eu olho o paciente e todas essas questões, né, que a Mari também trouxe aqui, da experiência que ela tem vivido lá, é isso que eu pergunto. Tem na lousa da minha sala, eu escrevo lá, o que você tem feito com seus privilégios? Porque às vezes a gente, antigamente eu falava, eu tenho que ir pra academia. Hoje em dia, eu falo assim, que bom que eu tô indo pra academia, significa que o meu corpo tá bem.
Porque hoje eu só não vou pra academia quando meu corpo não tá bem. Ou Sim. quando tem algo muito importante que meu tempo não dá. Uhum. Mas eu costumo ir de domingo a domingo. Então, assim, as coisas vão mudando também com o passar do tempo, né? Então, pra mim é um privilégio ir pra academia. Se eu não for, é porque eu tô mal. Tem alguma pé tá quebrado, tá com dor de Sim. barriga, tá com dor na costa, tá com dor na cabeça, tá com alguma coisa. Então, é isso. Eu acho que hoje eu tenho a resposta pra te dar. Um tempo atrás, talvez eu não tivesse. E tu, o que tens feito com os teus? Então, eu também tenho essa questão da gratidão muito forte comigo, assim. Então, eu agradeço praticamente todos os dias da minha casa, do colchão, do meu cobertor, sabe? Que tem tanta gente que a gente passa na rua e vê que não tem, né, como sobreviver e que desistiram de si mesmo e da vida, Sim. né? Eu aprendi muito isso, que eu fiz alguns trabalhos de doação, assim, e quando eu passo também pela rua, que eu vejo alguém, eu falo, meu Deus, como você se deixou chegar a esse ponto, né? Porque lugar de trabalhar, quando a gente não desiste de nós mesmos, a gente consegue. E a gente consegue ter uma vida digna. Uhum. E a gente tem muito mais que isso. A gente estava falando isso esses dias. A gente tem muito mais do que o necessário. A gente é privilegiado. Sim. Então eu agradeço demais. Agradeço pela saúde do meu filho. Nossa. Né? Então, por minha família. Eu tenho uma família que, graças a Deus, a gente quase não fica doente. Então, é um privilégio. Então, são coisas básicas, pequenas e que quanto mais eu valorizo, mais eu aprendo que o caminho é esse e as coisas continuam acontecendo de uma forma positiva. Eu não gosto de reclamar também. Uma época eu reclamei muito, aí eu me percebi e falei assim, meu Deus, estou reclamando. Isso não vai acabar nunca. É. Aí eu parei de falar sobre o problema. Eu Uhum. tinha um problema e eu ficava falando só dele. Eu falei, parou. Não vou falar mais, porque a partir do momento que eu vou parar, as coisas vão girar e o problema vai resolver. E nossa, foi até pra mim. Só falar daquilo me curou também, daquela energia. Quando a gente envelhece, a gente perde colágeno, né? Perde um monte de coisa, mas eu vou te falar, é uma bênção por outro lado. Né? O amadurecer é uma bênção. É transformador, É né? transformador. E principalmente quando você se abre para isso de uma forma positiva e vê quanto é bonito. Uhum. É bonito ver. É bonito viver esse amadurecimento. Sim. Vocês percebem, né, que acaba virando um papo que se a gente deixar, Sim. a gente vai até amanhã, a gente pede um vinho ali, eu não Nossa, bebo. melhor Ela não bebe, Mas Eu também não bebo. então nós dois não Não, beberíamos, mas ela Eu já Mas aceitaria tomo o vinho. Mas tomo bastante também. Mas é isso que a gente acha legal, é esse Essa bate-papo, troca. essa troca muito gostosa. Mas vamos voltar aí, Lívia. Vamos, a gente pergunta aqui, como, né, foi Dia das Mães aqui, a gente está no mês das mães. A Mar já falou que ela não é mãe de pet, ela pode falar se quiser da experiência do pet, mas a gente dividir aqui entre nós, né, o que a maternidade te ensinou sobre você mesma que nenhuma outra experiência conseguiria da vida nos mostrar. Uau! Quer começar? Ou quer pensar um pouco? Eu posso começar. Primeiro que eu começo com a frase: a maternidade é uma loucura. Eu falei isso aqui um pouco antes, mas eu até eu escrevi um pouco sobre isso, assim, né, sobre a maternidade. Me ensinou que vulnerabilidade é força. Que a gente está ali presente com uma escuta para o filho também transforma a gente como ser humano, não só como mãe. Eu nunca tive um sonho de ser mãe, nunca foi uma coisa que desde criança eu sonhava. Mas quando eu abri o meu exame e vi que eu ia ser mãe, falei, cara, que é isso? Que loucura é essa? E eu já sabia que era um menino e que ia chamar Matias. Juro por Deus. Falei pro meu marido, você pode querer escolher nome de menina, o que for, é Matias, é um menino. E Matias é o escolhido de Jesus, né? Tem uma história por trás. E eu falei, ele me escolheu. Ele me escolheu para ser mãe dele, então eu vou ser a melhor possível. Então, eu tenho uma força que quando eu olho para o meu filho, eu falo, tudo pode acontecer, tô aqui com ele. O mundo pode acabar, mas eu tô aqui com ele. Então, é uma relação de muito medo e de muita coragem ao mesmo tempo. Porque eu tenho coragem para tudo para ele, eu tenho medo de tudo por ele.
Então, quando você fala da saúde do isso filho, aí. É exatamente isso. é uma linha tão tênue, né? Então, tem um dia que eu acordo com uma coragem de, né, meu filho crescendo, ele tem 11 anos, crescendo, ganhando independência, já sabe o que quer, acha que sabe, né? Enfim, e aí daqui a pouco eu falo, não, tenho medo. E se ele atravessar a rua, e se, né, no farol? É um medo até, É. né? É uma De coisa, tudo. até me emociona, porque é de tudo, assim. Eu não posso fechar os olhos que eu penso nessas Nunca mais a coisas. gente dorme, amiga. Não dorme. A gente até dorme, mas não dorme Mas não igual, né? dorme, se sair pra balada, a gente vai acordar A com minha avó medo. falava o seguinte, que não há o som melhor nesse mundo do que o da maçaneta da porta quando o filho chega em casa. Eu sei bem, eu amo esse som. Nossa, assim, aí a minha noite é normal. Quando eu sonho, e a minha maçaneta, ela faz um barulhinho. Aí eu digo, "Ai, Chegou, agora Agora eu eu posso dormir. eu podia até estar ali no sono, mas quando eu ouço o barulhinho, eu realmente. Entre rei. Imagina, eu sou filha única da minha mãe. Já sou casada há 12 anos. E até hoje eu tenho que, quando eu chego, vou para alguns lugares, viajar ou algum lugar longe e tal, eu aviso minha mãe que eu cheguei. Também. Porque ela não dorme. Também. Eu falo todo dia, daqui a pouco, inclusive, falarei com ela. Porque ela quer ouvir que tá tudo bem. É isso. E a gente é igual, né? Assim, no sentido desse amor, né? Esse amor de querer saber se tá bem. No dia que sai É de casa. avassalador, né? É avassalador. É inexplicável, não tem, assim, é um negócio que arrebata a gente. Então, se eu puder já começar a responder a minha pergunta, ela perguntou, é avassalador. Eu, diferente de você, eu nasci com essa coisa, eu quero ser mãe. Desde que eu me entendo por gente, era o que eu queria na vida, era ser mãe. E eu fui mãe muito nova, eu fui mãe aos 22 anos. E eu me lembro que eu dizia assim pra minha mãe, pronto, mãe, agora eu tô feliz, eu tô realizada que agora eu tenho minha bonequinha. Então, porque o meu primeiro foi uma menina. Então, a primeira coisa que eu acho que eu aprendi, que sendo mãe, é saber lidar com esse amor enlouquecedor sem deixar o outro tão sufocado, né? Porque, querendo ou não, mesmo eu tendo feito esse exercício, eu fui uma mãe super protetora, né? Eu acabei sendo essa pessoa porque é muito louco esse amor, entendeu? Só que hoje a lição que eu aprendi já é outra. A lição que eu aprendi é que amar é, sobretudo, você deixar o outro ser, né? Então, eu queria muito tal coisa, eu queria muito que minha filha tal coisa, com meu filho tal coisa, eu queria muito que eles ficassem mais comigo, eu queria muito que eles ainda me pedissem opinião de tal coisa, eu queria muito... Mas eu quero muito mais é que eles sejam felizes e que eles sejam eles. Então, hoje, na altura da minha vida e na experiência que eu estou vivendo, e eu digo para eles, vocês pensam que vocês estão crescendo, que vocês estão amadurecendo, mas eu também estou. Eu estou aprendendo a ser mãe de adulto. Eu sabia ser mãe de criança. Eu sabia ser mãe de adolescente. Eu não sabia ser mãe de adulto. Eu não sabia não ser necessária. E eu tive que aprender. E nesse meu aprendizado, eu aprendi que esse amor, ele é tão gigante que, neste momento, eu tenho que aprender a deixar eles serem tão simplesmente eles, com o que eles quiserem fazer, sem ser aquela mãe que vai ficar jogando na cara, tô lindo, ou dizendo, eu fiz isso por ti, agora tu não tá me olhando. E olha que eu sou canceriana, às vezes eu faço dramas. Quando eu morrer, vocês vão se arrepender. Ainda faço os dramas, mas de verdade, é um amor tão absurdo que hoje eu só quero isso, que eles sejam na plenitude o que eles vieram ser e que eles sejam, acima de tudo, muito felizes. Então, eu acho que ser mãe é não ser egoísta, é não ser egocêntrica, é entender que eu já fiz o meu papel e que bom que eu fiz bem feito, que eles são seres humanos incríveis e que têm a capacidade de tocar a vida deles sozinhos e que sempre que eles quiserem, eles têm para onde voltar. É isso. Que lindo. Falou dos pimpinhos, emocionou. Minha vida toda. E vão ser minhas crianças, porque querendo ou não, eu sei aprendi, como é que sou é. mãe de adulta, tudo mais, amadureci, tô mais grandinha. Mas, gente, Hoje eu falei meu pro filho meu... chega em casa de coisinha ainda de mamãe. Ele, mãe, para, mamãe, fica louca, mãe. Hoje eu falei isso pro meu, de 30. Que a gente almoçou junto. Ai, mamãe, que eu tô linda. Só tem um? Eu tenho só um.
Aí ele fica, mãe. Eu falei, ai, tava com saudade. Ainda fala com essa vozinha, Cada né? vez Também. E ele faz assim com a mulher dele. Hoje eu falei, entendi. O meu filho, ele me bota limite, mas a minha filha, se deixar, a gente fica as duas falando tati-pitati. Eu aprendi o amor real, assim, onde eu não tinha limites por ele, assim, sabe? Se eu precisasse quebrar, por exemplo, eu saí de casa, ele foi morar no Paraná, ele pequeno, eu me resguardei para cuidar dele de a melhor forma, mas eu fui por ele, para eu crescer, para eu aprender, para eu dar o melhor para ele. Então eu falo que ele me transformou, que a mulher que eu sou hoje, eu sou porque eu fui mãe dele. E a partir dessa maternidade, eu aprendi a ser uma mulher mais forte, tendo mais coragem de correr atrás do que eu queria, assim, de ser uma mulher indomável, assim, no sentido de eu não tenho medo de nada. Por ele eu vou fazer tudo o que for necessário para que ele não sofra. Mas eu também aprendi que eu não tenho controle de tudo, que ele vai sofrer. Então, é meio doido isso, né? Mas eu aprendi que eu faço tudo por ele, mas que a dor dele, principalmente um adulto, ele vai passar. E eu vou estar ali para apoiar, mas eu não tenho controle, né? E isso eu aprendi de formas duras, porque a gente aprende lições. Eu falei, realmente está na mão de Deus, eu não posso fazer nada. Haja terapia, né? Nossa! E graças a Deus hoje... Terapia e oração. E muito exercício físico. Hoje ele, tipo, tá com uma mulher que é maravilhosa, que minha nora, que acho que foi o equilíbrio dele. E eu falei, ele foi pra balada, eles dois sábado, chegaram 9 da manhã, ele me mandou mensagem, mãe, cheguei. Porque ele sabia que eu já ia ficar neurótica, porque eu sabia que eles tinham saído. Então eu falo, às vezes eu mando essa mensagem, sou psiquiátrica, responda, mamãe. Se ele demorasse mais de um dia sem responder, eu falo, sou psiquiátrica, me responda. Então é muito louco. O amor realmente é o nosso coração fora Do peito, do né? peito, assim. É bater em outro lugar e você fazer, se você pudesse, E a gente viver ser a cafona dor de todo jeito, né? de todo jeito. E Mãe é uma cafonice. É. Porque a gente é muito amor. É. É bom demais. Mas é bom ser cafona. É uma Quando é mãe, delícia. né? E Adoro. também, pra gente incluir, né, nossa colega, Nossa colega. eu também sou mãe de pet. Então, eu tenho a Gamora, que é uma Eu sou pug. vó de pet. Ai, eu também tenho pug. Eu tenho uma pug Ai, de que 6 anos, que é o amor das nossas vidas, que seguem a gente 24 horas. E é maravilhoso ser mãe de pet. É Pode maravilhoso. falar do Mas, gente, seu eu também amor de quero ser mãe de humano, tá? Assim, quero muito. Eu acho que eu vou ser uma mãe igual a Paula, sinceramente, porque eu acho que eu nasci pra ser mãe. E eu acho que quando, nossa, se eu tiver meu filho ali, meu Deus, eu tenho que me controlar muito, porque eu vou ser essa pessoa super protetora e querer ficar 24 horas, porque acho que daí eu vou me sentir realizada 100%, né, na vida. Mas mãe de pet, não chega nem aos pés, mas é uma delícia também, né? É um serzinho ali pra você amar, cuidar. Eu tenho 3 cachorros. Tinha um porquinho da Índia que faleceu recentemente. Tem um coelho, fora os cachorros também que eu vou Nossa, eu resgatando. gosto de bicho. E vou deixando na casa da minha mãe. Ela tá, né, se preenchendo por É isso, eu vou enquanto. me preenchendo com animais, até que chegue meu filho ou filha, né? Daí não vai dar pra ter muita coisa. Então eu vou ter que ficar com esses animais de agora, não pego mais nenhum, porque eu espero que nos próximos anos daí venha meu filho de verdade. Mas é isso, Paula, eu vou ter que me cuidar, porque eu vou ser uma Paula aí, sabe? Mas olha, curte muito. É uma Curte delícia, demais, né? porque é uma delícia. Eu fui Tenho até inveja de ti que vai passar por tudo que eu já passei. Olha que delícia. Vai ser delicioso. Aproveita. uma delícia, né? Desde o começo. Hoje o meu filho tem 11, eu pensar em ter outro filho agora, eu falo, ai não, começar tudo de novo, dá uma preguiça. Tenha mulher. Sabe por quê? Filho único é ruim. Gente, tão legal você ter irmão, você Eu sou também filha acha. única da minha mãe. Sei, mas você não gostaria de ter um irmão ou irmã? Eu tenho irmãs de parte de pai. Então tá tá, bom. então. você Então não- eu tô preenchida, né? É que eu passei a vida inteira sem ter esse contato com as minhas irmãs. Eu tenho uma irmã de 9 anos. E tenho uma de 30 e poucos, mas a gente não Tem teve uma irmã mais nova que contato. teu filho. Tenho. E ele chama ela de tia. Olha que legal. Tia, vamos brincar de tal coisa? Que interessante. Muito bom, meninas, assim, é uma delícia esse bate-papo. Por a gente ficava, ainda mais falando de mãe, de filho, de Esse pet. assunto Eu sou vó de rende. pet agora, nunca pensei que eu ia ser, nunca tive um pet. Meu irmão que diz, mana, tu estás bem? Eu posto com a cachorra, eu passei com a cachorra, eu levo a cachorra pra cá, eu levo a cachorra. Mana, tá tudo certo? Eu digo, tá tudo ótimo. Mas ele Ela tem que reinventar, o irmão dela tá assustado. Meu irmão tá assim,
Eu não ia do meu quarto para a cozinha, ele diz que meus tênis duravam 10 anos, agora eu vivo na academia todo dia. Ele, mana, tá tudo bem. Eu digo, tá tudo ótimo, eu nunca estive tão bem na minha vida. Mas esse que é o grande Mas lance é da isso, vida, né? A é. gente É se se reinventar tornando... o tempo reinventar, inteiro. É muito gostoso isso. Mas, então, assim, é muito bom conversar, é muito bom trocar ideia. Amei conversar com vocês. Muito obrigada por esse papo Eu que agradeço. delicioso. Adorei te conhecer. Que bom que eu não precisei ir no Obrigada. AC Camargo para ainda que seja um lugar espetacular, Sim. né? Mas, assim, muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi E bem aí, especial, agradeço. meninas. Obrigada. é muito legal essa troca. A gente sempre sai leve, né? E aí eu queria que vocês dessem o Instagram de vocês ou o LinkedIn para que as pessoas que estão aqui assistindo, se quiserem Se conectar. falar, se conectar com vocês, podem legal. falar. O meu LinkedIn, que é onde eu até interajo mais e posto mais, é Marina Romero, tá? Já é a primeira opção lá que aparece, então se vocês quiserem pode me adicionar, me seguir. Eu tento postar bastante coisa, mas é isso. Ali acho que é o melhor canal para se comunicar comigo, é o que eu mais respondo. E procurem a Plusoft também, querendo, né? Sim. Tecnologia, jornada do cliente, que eles são, assim, especialistas nesse tema. Exatamente. Muito bom. Também eu costumo mais o LinkedIn, né? Então é Cíntia Amorim. Não sei se eu sou a primeira da fila, mas tô lá. Lá também Procura costumo... Mãe de Matias. Sim. Mãe de Matias, é a primeira coisa, é o que me define. Lá eu costumo também responder, então seguem, né, conectem ali, a gente vai conversando. E meu Instagram é muito pessoal, posto aquela coisa do dia a dia, sabe, com filho, sempre com filho. O meu Instagram devia chamar Matias, que é só com ele. Tá certo também. Tá bom, gente. Então a gente quer agradecer vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Foi super gostoso. Contem com o Flow para que vocês precisarem estar liguem, junto sim. aqui. Liguem o Flow. E toda semana a gente está aqui com vocês. Até a próxima. Estaremos aí na próxima semana novamente aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.